Bem, apresentar o mensageiro dessa manhã é fácil e é difícil. É fácil porque a gente apresentar um segundo pai é fácil. A gente conviveu 6 anos no seminário, 5 anos na verdade no Rio, né, onde eu passei 4 anos, 3 anos estagiando na igreja e 1 ano como pastor. Então, nós convivemos muito tempo, tivemos muitas histórias e é difícil porque contabilizar quantas coisas o pastor faz é difícil, porque só desde ontem que nós conversamos, ele me contou que ele está trabalhando em uns 20 lugares. Mas o principal, hoje, ele é diretor de marketing da Junta de Missões Mundiais e é diretor de uma ONG no Rio, no Complexo do Alemão. Ele é professor de seminário, né? Hoje não está dando aula, mas é professor de seminário do Sul. É pastor na primeira igreja batista em Heliópolis, onde eu fui pastor, né, auxiliar dele, tive essa honra. E apresentar o pastor é um pai, excelente pai, pai de 7 filhos, é marido, excelente marido, é um genro muito bom, cuida muito bem da sua sogra e é um filho exemplar. Então, é com muito prazer hoje que eu apresento o pastor David, vai estar hoje aqui trazendo-nos a palavra do Senhor. E, Senhor, que o Senhor possa lhe abençoar nesta manhã, assim como vem abençoando nesse tempo. Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui, de fato, e poder rever alguns conhecidos, alguns amigos, alguns irmãos de longa história e poder compartilhar um pouco com os irmãos de tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu trago um abraço dos cerca de 1.600 missionários da Junta de Missões Mundiais que estão hoje pregando a palavra de Deus em 86 países, onde esta igreja está presente através desses missionários. Trago um abraço da primeira igreja batista em Heliópolis, como o pastor Fernando disse, ali em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, um lugar de grandes emoções, um lugar onde nós temos ali, eu digo isso, uma vida muito emocionante. A menos de 500 metros da nossa igreja tem um centro de distribuição de drogas, né? Então nós somos ali vizinhos dos dependentes químicos e tratamos, cuidamos deles, tentamos tirá-los então da dependência química, e então é um grande desafio. Trago um abraço da minha família, a Carla, minha esposa, e os nossos 6 filhos vivos, né? Há um ano atrás, o meu filho mais velho, Leandro, foi num assalto, um assassinato, no dia 10 de janeiro. Ele tinha 28 anos, então entendo bem que o irmão Edson está vivendo nesta semana, mas Deus nos dá a graça de continuar. E como aqui a irmã cantou, Luciana, filhos são herança do Senhor. Bênção de fato, uma bênção para a nossa vida, e eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, na igreja, na Junta de Missões Mundiais, ali no Complexo do Alemão, onde nós temos conseguido ajudar pessoas a terem uma profissão, não servirem mais ao tráfico de drogas, numa zona pacificada, mas aprender uma profissão e, a partir desta profissão, ter o seu sustento digno, sem depender de todo o crime organizado naquela região. Tem sido, às vezes, a gente sobe o morro e agradece a Deus por ter subido e pede ao Senhor para nos ajudar a descê-lo de novo, muitas vezes tirando de lá do poder do tráfico aqueles que estão devendo aos traficantes, e muitas vezes os pais me pedem: pastor, sobe lá e tira o nosso filho. E a minha missão é negociar com os traficantes o valor que precisa ser pago para que aqueles jovens possam então ser libertados e voltar para suas casas. É um grande desafio, mas o Senhor, Ele nos abençoa, Ele é a nossa força, e por isso nós podemos continuar avançando, porque é o Senhor que nos leva à frente. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã o texto de Josué, capítulo 1, para que possamos pensar um pouco. Eu vou compartilhar algumas questões do campo missionário, mas eu quero discutir com você nessa manhã sobre o tema tempo de tomar a terra. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9, certamente é um texto muito conhecido,
capítulo 1, versículos de 1 a 9, dizem assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar Mediterrâneo, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e seja corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas ser forte e corajoso, cuidando de obedecer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei eu? Ser forte e corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de ser parte do teu rebanho. Tu és o bom pastor que dá refrigério à nossa alma em meio às lutas e nos dá força para atravessar vários sombrios, Pai. Nós agradecemos a Ti por tudo que Tu és para nós. Pedimos, Deus, no nome de Jesus, fale aos nossos corações e ajude-nos a avançar, tomando esta terra que está vivendo um caos, clamando, Deus, e dependendo da Tua graça. Nós te louvamos e pedimos que Tu fales aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos um tempo de grande desafio para a Igreja do Senhor. Olhando ao nosso redor, olhando na sociedade, para a sociedade na qual estamos inseridos, nós percebemos um grande desafio que é viver nesse tempo. Viver nesse tempo sendo um povo relevante, sendo que o Senhor Jesus diz para nós somos sal da terra, luz do mundo. Vivendo numa sociedade corrompida, numa sociedade violenta, numa sociedade onde a vida humana não tem mais valor. Vivendo no meio de uma sociedade onde as pessoas são comercializadas como mercadorias. Elas são vistas pela sociedade como uma possibilidade de faturamento, de enriquecimento. Não só as empresas com seus produtos, mas as organizações criminosas que vendem pessoas, vendem mulheres, vendem crianças, vendem homens, jovens, como escravos, muitas vezes, na indústria da prostituição internacional, e pessoas que são vendidas para trabalhos forçados, como se fossem meras mercadorias. Vivemos um momento de grande corrupção e não precisamos falar muito disso. Quando conversamos com o pastor Lopes, que esteve agora fora do país e provavelmente foi abordado, assim como eu, com amigos que dizem: o que está acontecendo aí no Brasil? Que vergonha é essa que está acontecendo? Todas as instituições com maior credibilidade estão caindo diante de uma estrutura completamente corrompida, de pessoas que estão vendendo a nação por qualquer valor. Vivemos um momento de grande desafio para a família. Vivemos o que a sociedade brasileira, acompanhando aí todas as tendências da sociedade mundial, começa a atacar a estrutura familiar que nós aprendemos na Palavra de Deus. Não somente defender uma estrutura diferente da Palavra de Deus, mas atacar a estrutura familiar que nós aprendemos como aquela estrutura que o Senhor planejou para nós. Homem e mulher, macho e fêmea, nos criou para crescer e multiplicar, como a gente viu aqui hoje pela manhã, tantos bebês sendo apresentados para a glória do Senhor. Não é? Um povo que cresce dessa maneira. Lá na igreja, alguns casais estão querendo acompanhar o meu exemplo, né, de chegar a 6 filhos. Então, casal recém-casado, na verdade, com 2 anos de casado, já tem 2 filhos. Assim, 3 meses depois a esposa estava grávida, 1 ano de casamento já tinha o primeiro bebê. 3 meses depois, o rapaz nem aproveitou ali, nem
essa é uma boa aí, os pais aí que apresentaram as crianças hoje, né? Podem ir à frente aí, e é bom a gente poder estar aí crescendo, né, pastor? Esse é um crescimento natural da igreja. Veja que uma das estratégias dos muçulmanos é enviar homens para as sociedades, casando com mulheres da localidade, tendo pelo menos 7 filhos. A média de quantidade de filhos de uma família muçulmana é de 7 filhos hoje, para que então possam crescer. Assim que eles estão hoje a maior população, por exemplo, da Alemanha. Mais de 50% da população alemã hoje é de origem muçulmana, com essa estratégia da migração, da imigração e do casamento e de muitos filhos ali. Então nós temos que também, né, irmãos, vamos aí, mais filhos para a glória do Senhor, herança do Senhor, você enriquece diante do Senhor assim, enche aqui a população de Manaus, né, do estado inteiro do Brasil, mas à frente. E agora, cada filho que a gente consagra ao Senhor é um grande desafio. Porque a responsabilidade que nós temos de viver de tal forma que nossos filhos, ao observarem intimamente a nossa forma de viver, possam extrair dali bons exemplos. Exemplos de servos fiéis, de servos dependentes, de servos que não olham para as dificuldades que a sociedade nos oferece, mas servos que olham para o poder divino do nosso Deus bendito, soberano, Criador de tudo e de todos, aquele que nos impulsiona à frente com o seu poder maravilhoso, sua graça maravilhosa. Quando nós lemos esse texto de Josué, nós conhecemos bem o que estava acontecendo. O povo já estava vislumbrando a terra prometida. O povo já estava ali dizendo, estamos quase lá. Mas naquele momento do quase lá, o seu líder, que os havia liderado durante 40 anos, morre. E então Deus levanta um novo líder dizendo, agora você vai terminar essa jornada. Agora, tem muita batalha, tem algumas lutas, alguns povos vão se levantar aí, mas ainda que esses povos se levantem tentando impedir vocês de tomar a terra prometida, seja forte, seja corajoso, porque o teu Deus estará contigo o tempo inteiro. Aqui nesse texto nós encontramos Deus dando um desafio para Josué e seu povo, mas fazendo uma promessa: eu não te abandonarei, jamais te deixarei. E assim exortou Josué a levar o povo a conquistar, a tomar a terra prometida. Queridos, nós vivemos um tempo onde nós precisamos avançar, alcançando os 7 bilhões de habitantes da terra com a mensagem de esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos avançar testemunhando do poder e da graça de Deus. Nós devemos testemunhar que é somente pela graça e pela proteção do Senhor que nós avançamos, proclamando a única palavra de esperança, exaltando o único nome que é digno de exaltação, de louvor, de honra e glória, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos perder tempo como igreja do Senhor de influenciar a sociedade com os princípios que nós aprendemos na palavra de Deus, com aquilo que Deus tem feito na nossa própria vida, aquilo que o Senhor tem nos mostrado a cada manhã, naqueles momentos devocionais que nós temos com Ele, de oração, de leitura da Bíblia, onde nós entendemos quem é o nosso Deus e quem nós somos, e o que é preciso ser feito nesse tempo desafiador, nesse tempo onde levantam-se inimigos teoricamente poderosos, fortes, mas nenhum deles é mais poderoso do que o nosso Deus. Nenhum deles vai nos frear, porque quem nos impulsiona à frente é o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, o nosso Senhor. É Ele que está conosco. É Ele que diz, eu não vou te abandonar, nem te deixar, a primeira igreja batista de Manaus. Não vou deixar você em tempo nenhum. Podem se levantar inimigos, mas eu estarei aqui contigo para fazer com que todos eles caiam por terra. Então vocês avancem levando a minha glória, levando o meu poder e levando a minha graça. Há uma promessa que o Senhor faz para Josué. Essa promessa é para mim e para você. Olhe para a palavra de Deus, querido, quando você estiver lendo a palavra de Deus, reflita sobre ela, aplique a sua vida para enfrentar os desafios que a vida nos oferece a cada dia. Porque se nós olharmos para os desafios apenas com o nosso olhar humano, nós vamos desistir. Mas quando olhamos para a vida, os desafios e as oportunidades, pelo olhar do Senhor, na confiança de que Ele está conosco, nós podemos avançar. E a nossa vida é completamente consagrada ao Senhor, porque Ele está ao nosso lado.
A mesma promessa que o Senhor faz a Josué, Jesus, quando está se despedindo dos seus discípulos, lá em Mateus 28, ele lhes dá uma ordem, dizendo: vocês têm que ir por todo mundo, vocês têm que pregar o Evangelho, indo a todas as nações e ensinando-os a obedecerem a tudo aquilo que eu lhes ensinei também. Ele dá essa ordem, mas no final, lá de Mateus 28, ele diz: mas eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A promessa do Senhor. É a promessa da sua vida. Viva crendo nessa promessa, porque o nosso Deus, Ele cumpre tudo que Ele promete. Ele não nos ilude. Ele não prepara uma armadilha para a nossa queda. Muito pelo contrário, Ele nos sustenta com a sua mão. E aquele que veio para matar, roubar e destruir a nossa vida, está derrotado se nós estivermos na dependência do Senhor. O tempo inteiro. Essa galera da juventude, da adolescência, vive sob uma pressão grande. Geral fica dizendo: não, tem isso. Que história é essa? Por que você é diferente assim? Sai dessa vibe, entra numa outra. Porque isso aí é antiquado. Viver se preservando sexualmente até o casamento, virgem até o casamento, isso é do passado. Sai dessa vibe. Você está aí. Os rapazes, então, será que você não é homem? Alguns dizem assim. A gente, no ano passado, a gente precisou fazer, lá nas Nações Mundiais, uma campanha no final, lá de setembro, chamada Vem Se Você é Homem. Por quê? Muitas mulheres estão se apresentando para o campo missionário. Nós deixamos de formar uma turma de Radical Ásia, enviando, então, radicais para a Ásia, por falta de homens. Muitas mulheres se apresentaram, nós tínhamos uma turma formada, mas nós não podemos enviar para a Ásia, especialmente para países muçulmanos, somente mulheres, porque havia turmas mistas com rapazes e mulheres, e a rapaziada estava todo mundo primeiro. E quando a gente fez uma campanha, Vem Se Você é Homem, alguns olharam para aquilo no Facebook, olharam na nossa fanpage, e disseram assim: peraí, isso aqui é comigo, mexeu com o meu ego, e alguns se apresentaram. Né? Então, isso mexe com a nossa masculinidade, e às vezes a sociedade usa isso como uma grande armadilha para você cair. Essa falácia de que, para mostrar a sua masculinidade, você precisa negar o princípio da palavra de Deus. O povo de Deus, que vive seguro de que o Senhor está com ele em todo o tempo, não segue as pressões da sociedade. Nenhuma armadilha é mais forte do que o meu desejo de ser fiel a Deus e cumprir na minha vida, ainda que a sociedade diga que eu estou vivendo princípios do passado, eu continuo vivendo esses princípios porque eles são bíblicos. E a palavra de Deus é atual. A palavra de Deus ela é perfeita, então não há nela erro algum. Por isso que ela é a nossa regra de conduta, a nossa regra de fé. Por isso devemos seguir os princípios da palavra de Deus, sabendo que Ele está conosco. Nunca vai nos abandonar, ainda que alguém possa vir de nós. Essa segurança que faz com que nós vamos então avançar. Porque nós devemos avançar nessa sociedade. O tema da nossa campanha desse ano é Meu Chamado, Voz de Deus às Nações. Sabe por quê? Aqui em Manaus, no seu trabalho, na sua turma da faculdade, da escola, na sua vizinhança, você é a voz de Deus. Você é a voz de Deus com o seu testemunho. Você é a voz de Deus com a sua profissão. Você é a voz de Deus com a sua conduta de fidelidade ao Senhor. Você é a voz de Deus quando demonstra sua dependência ao Senhor. Você é a voz de Deus quando você exorta, dizendo: não, eu não vou trazer tal princípio para a minha vida, porque não é isso que o Senhor quer de mim. Quando eu vivo o que Paulo diz, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz assim: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É pela fé, com os olhos, como o autor de Hebreus diz, mantendo os meus olhos fixos no autor e no consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Quando eu vivo pela fé, eu não olho para tudo que estão me oferecendo. Como o texto diz para Josué: não se desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Viva reto, viva segundo a vontade de Deus. E quando nós fizemos pela fé, nós avançamos. É pela fé que nós avançamos, proclamando a esperança que é em Cristo Jesus. É pela fé que você entra em países fechados para pregar a palavra de Deus àqueles países que estão perseguindo os cristãos. Vocês viram imagens de irmãos nossos que foram decapitados numa praia pelo Estado Islâmico. E a mensagem foi a seguinte: esta é uma carta escrita com sangue para todo o povo cristão do mundo.
E aqueles nossos irmãos se ajoelharam. E a gente fica percebendo ali, pastor, a produção cinematográfica que eles fizeram. Todos os nossos irmãos estavam com o macacão cor de abóbora, aquela cor que não dá para se ignorar. Tinha uma câmera muito bem posicionada que pegava o perfil de cada um que passava ali naquela areia. Todos se ajoelharam ao mesmo tempo, todos foram decapitados ao mesmo tempo. Imagens para causar impacto, para nos causar medo, para que possamos nos intimidar. Mas não é isso que vai nos intimidar como povo de Deus. Não é isso que vai nos fazer parar. Esses são os desafios que esse tempo está nos oferecendo. E a nossa resposta como povo de Deus é olhar para esse texto de Josué, ler a promessa do Senhor e saber que Ele não nos abandonará, Ele não nos desamparará de forma alguma. Ele estará conosco o tempo inteiro. E é pela fé que, mesmo correndo risco de morte, continuamos avançando, pregando a palavra de esperança em Cristo Jesus. É pela fé que intercessores dobram seus joelhos, clamando pela proteção, pelo discernimento. Eu louvo a Deus pelos irmãos que sustentam a família missionária com suas orações. Há um momento em que um dos nossos missionários, que servia num país fechado, foi chamado pelas autoridades. E as autoridades queriam saber por que ele estava naquele país ensinando futebol para aquele jovem. E disseram para ele: quem sustenta você aqui? Ele disse: a minha família. A minha família no Brasil não tem recursos para cá, meus irmãos. Mas a sua família então é muito rica. Sim, a minha família é muito grande, muito rica, e meus irmãos me amam, por isso eu vim para cá, me enviaram, eles que sustentam aqui com esse trabalho. E ele disse: mas qual é o seu time? Ele era pelo Botafogo, né? Não é grande coisa, se ainda fosse flamenguista. Mas não é Botafogo e tal, mas como é esse time? Ele vai dizer que é um time forte e tal, uma coisa que tem a estrela da esperança, né? Mas ele, se fosse com a camisa do Flamengo, ele fazia a evangelização daquele rapaz ali na hora, porque é a única camisa de time de futebol que tem plano de salvação lá. E a gente já evangelizou na rua usando a camisa do Flamengo para mostrar todo o plano de salvação ali. Mas aquele jovem, ele estava ali explicando que a sua família eram seus irmãos, e ele não estava mentindo, que o sustentavam ali naquele país, levando ali o ensino do futebol para aquela nação. Contudo, aquele delegado ele tinha a informação da Receita Federal daquele país de onde vinham os recursos que sustentavam. E lá estava escrito: Junta de Missões Mundiais. E aí ele pergunta: o que é Junta de Missões Mundiais? Que conhece aquele jovem, começa a falar do trabalho que ele fazia na sociedade, ali com a comunidade do futebol, e eles começaram a puxar o assunto do esporte, e aquele delegado então acabou encerrando aquele encontro, mandando aquele jovem para casa e agradecendo por amor que ele tinha por aquela nação, e terminou o interrogatório ali. Depois de alguns dias, ele ligou para os seus pais aqui no Brasil, compartilhou o que estava acontecendo, a sua mãe começou a chorar, e ele então disse: mãe, por isso que eu não compartilho muitas vezes essas lutas que a gente enfrenta aqui, porque você está chorando. E aí a mãe disse: filho, eu estou chorando de gratidão a Deus, sabe por quê? Nessa hora que você está vivendo isso lá na delegacia, pelo que você está dizendo, nós estávamos na igreja, de joelhos, orando pelo missionário. Então, a oração do justo pode muito. E é isso que eu e você temos que fazer, crendo que o Senhor não vai nos abandonar, não vai nos desamparar. Nós temos que, pela fé, dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor que nos dê força, que nos dê livramento, que a sua provisão seja uma realidade na nossa vida em todo o tempo, porque com a força do Senhor nos impulsionando à frente, quem pode nos parar? Ninguém. Se a força do Senhor de fato impulsionar a você, para que você tenha o desafio de ganhar uma alma para o Senhor Jesus, a população de batistas, de evangélicos, de servos do Senhor Emmanuel vai dobrar. Se cada crente tiver um desafio pessoal de ganhar pelo menos uma pessoa para Cristo, a população dobra em um ano. Mas nós devemos então nos revestir do poder de Deus, pela fé que nós temos, para que possamos então avançar como povo de Deus. Hoje nós estamos avançando no Brasil.
estão sendo construídas nas grandes cidades. Eles estão comprando propriedades, estão comprando times de futebol. Já tem um time de futebol que já está indo para a primeira divisão do futebol paulista, todo muçulmano. Eles estão ganhando a simpatia do povo brasileiro. Na Bienal do Livro, no ano passado, eles tinham o maior e melhor estande de toda a feira, um ponto estratégico na entrada. Ninguém passava, ninguém entrava na Bienal do Livro sem passar pelo estande da comunidade muçulmana brasileira. E ali todos ganhavam um exemplar do Corão, ganhavam uma mensagem que o Islã é mundo. Interessante que eu estava com alguns companheiros do mercado editorial e a gente andando na feira e eles distribuindo gratuitamente um exemplar de luxo do Corão. Quando a gente entrou na ala dos evangélicos, a Bíblia sendo vendida a R$200, 250, a Bíblia diz ouro daquilo, e aí um amigo disse: vocês querem ganhar? Brasil para Cristo. Eles lá dão como presente, eles aqui vendem tão caro o exemplar da palavra de Deus. Estratégia. Nós devemos agir pela fé, porque a obra missionária se faz pela fé. É pela fé e pela fidelidade ao Senhor que vidas são transformadas pela graça de Deus através da nossa vida. Quando Deus ele faz uma promessa, nesse texto, ele vira para Josué e diz assim: seja forte, seja corajoso. E essa palavra para mim é para você. Eu sei que você, assim como eu, vive lutas intensas na sua vida pessoal. Não há nenhum servo do Senhor que não enfrente lutas. Não há nenhum texto na palavra de Deus que prometa a ausência de lutas na vida do servo do Senhor. Mas há na palavra de Deus a promessa, várias vezes feita, de que Ele estará sempre conosco. Sempre ao nosso lado. Eu sei que você enfrenta lutas, mas creia, querido, que nenhuma delas é maior do que o poder e a graça de Deus sobre a sua vida. E nenhuma delas pode parar você, pode impedir você de viver os propósitos de Deus. E o propósito de Deus para a sua igreja nesse tempo é avançar, é conquistar outras vidas, é influenciar a sociedade, é transformar a sociedade. Porque há um motivo para eu e você sermos fortes e corajosos. A nossa força e a nossa coragem vem do Senhor. Quando nós vivemos nessa dependência de Deus, Deus faz coisas que nós nem imaginamos. Eu vou pedir para o irmão começar a colocar no PowerPoint para que você possa ver um pouco do que a gente está fazendo. Esse é o tema da nossa campanha, meu chamado, voz de Deus às nações. Porque você tem um chamado. Você, não importa a sua idade, o seu sexo, o seu nível de escolaridade, não importa quem você seja, Deus quer usar a sua vida e você tem um chamado para ser usado pelo Senhor. Ser alguém que anuncia aos gentios, como um ministro de Cristo em cada um de nós. Nós, como bons batistas, cremos no sacerdócio universal do crente. Não é o pastor Norton que tem a responsabilidade sozinho de evangelizar a cidade de Manaus, mas você, querido, ao lado do seu pastor, da liderança da igreja. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós, e nós somos ministros, então, de Cristo, vivendo o Evangelho, vivendo a graça de Deus em cada momento, para que esses povos que ainda não descobriram o amor e a graça de Deus sejam santificados pelo Espírito Santo do Senhor, que vai habitar os seus corações à medida em que eles tiverem uma experiência de entrega total. Vivendo, avançando, nós podemos caminhar. Você pode passar um pouco, eu quero mostrar o que Deus tem feito. Essa é a nossa divisa, né? À noite vocês vão ouvir o pastor João Marcos, homem de Deus, que Deus trouxe para liderar as missões mundiais. Agora em janeiro ele completou 5 anos na liderança das missões mundiais. E como Deus tem dado um avanço. Hoje são quase 1.600 missionários no campo que estão ali. Hoje nós atendemos a 12.000 crianças em projetos como PEP, que os irmãos conhecem de reforço escolar, como projetos que eu vou mostrar para vocês na Índia. Temos tirado meninas da prostituição, um projeto Vida Real. É um projeto ali na cidade de Mumbai, na Índia. Na cidade de Mumbai, você tem como das grandes cidades muita prostituição. E muitas crianças, elas são usadas por essa rede de prostituição. Elas são vendidas como mercadoria.
Muitas crianças que as suas mães são prostitutas, elas vivem naquele ambiente e no mesmo quarto que a mãe recebe 5, 6 clientes por noite, aquela menina, aquele menino está ali, dormindo na cama de baixo, enquanto a mãe está em cima atendendo aos prazeres sexuais de seus clientes. Deus tem nos dado essas crianças, Deus tem nos dado o privilégio de dar a elas uma nova perspectiva de vida. Mas num país onde há grandes desafios, esse projeto Vida Real não pode passar, a gente vai vendo. Hoje a Índia é um país com uma grande idolatria, são 300 milhões de deuses. É um grande desafio pregar o Evangelho aqui. Mas, queridos, as pessoas estão sedentas da mensagem de esperança em Cristo Jesus. E quando há uma oportunidade, nós agora estamos orando para abrir uma academia na Índia. Academia de ginástica, onde o professor, o fisioterapeuta, o nutricionista possam ser todos servos do Senhor Jesus, que vão influenciar com o seu relacionamento. As pessoas vão entrar ali para cuidar do seu físico e vão ter a sua vida espiritual restaurada pelo poder do Espírito Santo no relacionamento. Porque talvez você pense assim: como eu vou usar minha faculdade de educação física para o reino? Você pode usar. Se intencionalmente você estiver ali como servo do Senhor para cuidar do espírito daquela pessoa que quer simplesmente pagar o seu físico. E nós, nessa linha, você pode ir passando, são 300 milhões de deuses, nós temos uma pobreza intensa. Você imagina uma pessoa que vive com $1 por dia. Ela tem R$3, agora que o dólar está mais alto, por dia para se alimentar, para estudar, para vestir, para se banhar. Pobreza extrema. É um contexto desafiador para nós. Essa é uma das ruas, essa é uma das casas no centro de Mumbai. Você pode ir passando, e aí um menino mergulhado no rio procurando algum alimento no meio daquele lixo. Crianças que ficam pelas ruas, mendigando, trabalhando, tomando conta de um carro para conseguir, uma realidade muito parecida com o que nós vemos aqui no Brasil, em algumas regiões. Pode passar. Aí são os aliciadores, aqueles que pegam as meninas para a rede de prostituição. Você passando mais um pouco, aí são as adolescentes. Essa é uma área de prostituição, onde ficam mulheres e adolescentes, e aí adolescentes na área de prostituição. Pode passar. Essa é uma cama. Essa parte de baixo, onde tem esse tecido ali estendido, a criança fica ali embaixo enquanto a mãe recebe o seu cliente na parte de cima. Não é uma distância que separa. Pode voltar aquela imagem, por favor. A anterior. Não há uma distância muito grande que separa onde está a menina e onde sua mãe, logo em cima, está ali recebendo os seus clientes da prostituição. Ela está no chão. A gente vai ver uma foto mais à frente que, mesmo a menina já no lar, que é sustentado por essa igreja, ela ainda não consegue dormir no colchão. Ela dorme ainda no chão, do lado da cama que foi separada para ela, porque o seu corpo ali é estranho, é um conforto daquele colchão. Passando. Esse é um ambiente onde os batistas brasileiros recebem essas meninas que estavam na prostituição. Uma cama, um ambiente digno. Passando essas imagens, você pode ir passando. Aí essas meninas já com cuidado, com amor, com abraço, ela recebe carinho, ela recebe oração, ela aprende do amor de Deus, ela se alimenta. Você pode passar as fotos ali onde elas estão aprendendo da palavra de Deus, com missionários novos que foram enviados, elas estão aprendendo agora a ser crianças de verdade, porque eram exploradas pela rede de prostituição. Então elas hoje brincam, elas estudam, elas sorriem. A gente perguntou para uma das meninas, e a foto está aí: você quer voltar para casa? E ela disse assim: não, pastor, sabe por quê? Aqui eu sei que é amor, aqui eu me sinto protegido. A lágrima, essa é a menina que falou: eu não quero voltar para minha casa, porque ela, quando se lembra do passado, do que ela viveu, ela chora. Mas hoje ela ganha um abraço. Pode passando, você vai vendo, recebendo amor pela nossa missionária, pela família missionária aqui, o aconchego do colo de mãe, que essas meninas, essas crianças, não, aqui a menina que ainda não consegue dormir na cama. E durante todos os anos da sua vida ela dormiu no chão.
Hoje essas crianças brincam. Deus nos deu a alegria de no ano passado conseguir comprar uma van. Hoje nós levamos essas meninas de casa para a escola e da escola para casa numa van. Elas não precisam mais pegar o ônibus. Por que essa preocupação? Porque os aliciadores, quando veem as meninas indo no transporte público, eles tentam sequestrá-las novamente para levá-las para o movimento da prostituição. E hoje não, elas são protegidas. E você faz parte disso. Quando você consagra a sua oferta missionária, e elas agradecem, e a gente tem um vídeo onde elas dizem obrigado aos batistas brasileiros, porque a nossa vida está sendo transformada. Esse é o nosso desafio. Nós podemos fazer no Senhor aquilo que nós nem imaginávamos, porque o poder do Senhor que opera em nós é forte, é poderoso o suficiente para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos imaginar. E nós podemos fazer isso. Avançar, olhando a terra e dizendo, nós vamos avançar e tomar essa terra. É possível quando nós cremos que o Senhor está conosco. Nós estamos entrando no Irã. O Irã, em 1979, passou pela Revolução Islâmica. Naquela época, tinham poucos milhares de evangélicos naquele país. Coisa de 5 mil evangélicos. Hoje são mais de 1 milhão de evangélicos. Nós estamos distribuindo no Irã Bíblias para os nossos irmãos em Cristo que ainda não tinham um exemplar da palavra de Deus no seu idioma. Mas nós estamos distribuindo também novos testamentos para os iranianos ainda não convertidos. E a autoridade religiosa daquele país pegou um dos exemplares do Novo Testamento, foi para a televisão, e o que ele fez nos ajudou demais. Porque ele foi para a televisão dizendo, olha, se você receber um exemplar desse aqui, jogue fora, não leia esse livro, porque esse livro vai trazer maldição para a sua vida. O que aconteceu? Isso despertou a curiosidade dos iranianos. E eles ficam procurando como podem receber um exemplar do Novo Testamento. Na Copa do Mundo, nós fomos para Curitiba, porque o Irã jogou lá e a gente não foi aproveitar o primeiro lugar que ele ia jogar, que a possibilidade dele prosseguir no campeonato era pequena, e nós entregamos evangelhos, Novos Testamentos para os iranianos, numa parceria com a Junta de Missões Mundiais. Que hoje, irmãos, as suas juntas missionárias, missões nacionais, missões mundiais, trabalham juntas com a sua voz, proclamando o Evangelho da graça de Deus no Brasil e no mundo. Tem muitos iranianos. Não saiu um iraniano daquela cidade de Curitiba sem receber um Evangelho, um Novo Testamento, no seu idioma. Alguns ficaram tão sedentos da palavra de Deus que ali mesmo eles não olharam para o jogo que estava acontecendo, eles começaram a ler o Evangelho de João e começaram a buscar ali algum aconselhamento, irmãos. E só é possível fazer isso pela fé, num país onde os cristãos são perseguidos, num país que é completamente muçulmano. Nós estamos lá distribuindo o Evangelho de João e Bíblias. Nós temos um desafio nesse ano de distribuir 300.000 exemplares da palavra de Deus no Irã. Mas para isso, cada Bíblia custa, em face, custa R$15. Nós estamos em plena campanha para poder levantar os recursos. Na próxima semana eu vou estar me encontrando com esse grupo que organiza esse trabalho de distribuição da Bíblia no Irã para avançar. E é pela fé, o pastor João Marcos, pela fé, já assumiu o compromisso. E agora nós vamos, como povo, se levantar para que aquele país seja alcançado. Nós estamos na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país mais fechado para o Evangelho no mundo. Nós temos um missionário que está na Coreia do Sul. E nós temos balões, cor de Apolo, que eles são lançados no período de julho a setembro, que o vento dá para o norte. A gente vai para a fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, e te enche esses balões de gás hélio, e nesses balões estão neles impressos, está impresso aqui todo o Evangelho de Marcos, do lado de fora e do lado de dentro. Nós soltamos esses balões na fronteira, e o vento que o Senhor sopra leva esses evangelhos para dentro do país. E esses evangelhos caem e as pessoas estão lendo, estão se convertendo, lendo a palavra de Deus. E alguns voltam, atravessam a fronteira para trabalhar na Coreia do Sul e vão procurar uma igreja para serem discipulados.
Deus está fazendo aquilo que nós não imaginamos, não poderíamos imaginar. Tão somente porque, como seu povo, estamos olhando para a promessa: eu não te abandonarei, eu não te desampararei. Seja forte e corajoso. Para viver o chamado de Cristo, nessa sociedade que nós vivemos, é preciso de força e coragem. Para um jovem se manter comprometido com o Senhor, um adulto, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, manter-se comprometido com a palavra de Deus, honrar os seus pais, manter-se comprometido com a palavra de Deus para manter o seu leito conjugal sem mácula, manter-se comprometido com a palavra de Deus para não dar espaço para pornografia, para prostituição, manter-se fiel à palavra de Deus para não ceder às pressões das drogas, do álcool. É preciso força e coragem. Mas essa força e essa coragem vem do nosso Deus. E é pela força e pela coragem do Senhor que nós, como povo de Deus, avançamos tomando a terra, como voz de Deus, como povo santo, como nação exclusiva do Senhor, que só tem um objetivo para a sua existência: anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que eu e você existimos, para proclamar, para contar a toda criatura que convive conosco como é grande o nosso Deus, como é poderoso o nosso Deus. Mas apesar da sua grandiosidade, apesar do seu poder soberano, como diz um canto antigo, Ele se importa comigo e com você. Ainda que diante da glória de Deus eu seja menor que um grãozinho de areia, Ele sabe quais são as minhas dores, Ele sabe quais são as minhas lutas, Ele sabe quais são os desafios que eu enfrento para me manter fiel a Ele, e Ele me dá força e coragem para viver isso e tomar a terra prometida. E a terra prometida para o povo de Deus do século XXI é o mundo inteiro. Não é uma faixa de terra, é o mundo inteiro. Porque é o mundo inteiro que clama. É o seu vizinho aqui em Manaus, e é uma criança lá em Mumbai, na Índia. É o seu colega de trabalho que divide a sala com você, e alguém lá na Coreia do Norte. É a pessoa que viaja com você no ônibus todo dia para o trabalho, e aquela mulher, aquela jovem que está sendo vendida como mercadoria para o prazer. O mundo clama por salvação. E só nós, povo de Deus, temos a palavra de salvação. E avançar mundo afora é viver pela fé. Fé que nos dá coragem. Fé que nos dá força. Fé que nos move a consagrar a nossa vida para servir ao Senhor. Alguns consagram a sua vida indo para o campo missionário, dedicando toda a sua vida à obra missionária. Alguns consagram um período, como normalmente os jovens, por 2 anos, antes dos programas radicais. Nós queremos enviar jovens para a Ásia esse ano, mas a gente pretende dar no mercado, na rapaziada sexo masculino. A mulherada está se acrescentando, a rapaziada está assim: não, vou ficar na barra da saia da mãe, faz um pouquinho. Dessa geração agora, daquela galera que só casa lá depois dos 30, né? Essa galera vai ficando ali na aba, né? Os pais ali têm tempo maior do que se apresenta. A gente precisa de homens e mulheres que se apresentem para o campo missionário. Mas o seu chamado não é ir para o campo missionário. Isso não significa que você pode se omitir aqui na Manaus e pode deixar de ser um mensageiro da graça de Deus aqui onde você está, lá no seu quartel, no seu Cabral. Não revelo aqui. Então, o pastor Cabral veio para cá, eu estava em missões nacionais, estou vendo Alexandre André ali também, né? E aí a responsabilidade, que eles se decidiram no campo missionário. Quando eu fui pregar no seminário lá em Piabetá, na semana seguinte, uma galera lá na gente falou: meu Senhor, o cara é ministro de música, da igreja grande, professor do seminário, pastor, largando tudo para ir para o campo missionário. Eu falei: Deus, o que você está fazendo? Muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor não vai me abandonar nem me desamparar, Ele faz.
Porque o que Ele quer de nós é a iniciativa de doar. Existem muitas pessoas que doam o que têm. Mas o que Deus quer não é que você doe o que você tem. Deus quer que você se doe completamente a Ele. Tudo que você é, tudo que eu sou. Porque às vezes a gente participa financeiramente do sustento da obra missionária e acha que só isso é suficiente. É óbvio que a gente não envia um missionário para ser recurso financeiro. Mas, querido, Deus não quer apenas que você pague um boleto do banco todo mês. Deus quer que você seja um missionário onde você está. A começar pela sua casa, a começar pela sua família, as pessoas que te conhecem intimamente. Deus quer usar você como missionário aqui nessa igreja, como membro dessa igreja, somando esforços com o seu pastor e com a liderança local, para que essa igreja influencie. E vocês têm um santo problema de ter que ter aqui 3, 4 grupos ou comprar uma propriedade maior, quando vai caber todo mundo que está querendo ser discipulado aqui. Se você somar esforços e ser de fato um missionário, consagrando a sua vida e vivendo o seu chamado, sendo forte e corajoso. Porque é assim que o Senhor Ele vai nos usar. É assim que Ele quer nos usar a cada dia. Não adianta você dizer, eu sou velho demais, eu sou novo demais, eu não sei quase nada. O que você sabe é o que tem a sua experiência de conversão. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é fiel, poderoso e justo para guardar o meu tesouro até o dia. Ó Senhor, vem me dirigir. Pedro, se nessa manhã, eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora. Talvez nessa manhã, Deus esteja dizendo para você, seja forte e corajoso. Avance. Tome a terra que eu estou te dando. Viva o meu princípio. Viva a minha lei e não se desviando dela nem para a direita nem para a esquerda. Que eu vou estar contigo sempre. Onde você for. Sempre. E se Deus está chamando você para ser um missionário aqui em Manaus, para ser um membro mais efetivo dessa igreja, para ser alguém que soma mais esforços para a liderança da igreja, se Deus está chamando você para o corpo, se Deus está chamando você para ser um intercessor, então não sei o chamado que Deus está fazendo no seu coração. Mas enquanto nós estivermos cantando esse hino, diz, Senhor, vem me dirigir, porque com fervor eu quero te seguir, para viver hoje sempre te honrando. Se é isso que você quer dizer para o Senhor, eu fico em pé onde você está, eu quero orar por você. Quero orar pela sua decisão, consagrando a sua decisão diante do Senhor. Mas para você tomar uma decisão diante do Senhor, não olhe com seus olhos humanos. Porque uma voz vai dizer para você, eu não sei, eu não posso, eu não tenho tempo, eu sou jovem demais, eu sou velho demais. Não dê ouvidos a essa voz, dê ouvidos à voz que te chama, que te diz, seja forte e corajoso. Eu não vou te deixar, nem te desamparar. Nós vamos cantar. Se você nessa manhã, em nome de Jesus, quer consagrar a sua vida, está ouvindo esse chamado do Senhor, fique em pé onde você está. Você está pensando em desistir, você está pensando em jogar toalha e ceder às pressões, Deus está dizendo, seja forte, seja corajoso, eu não vou te deixar. Se essa manhã é a manhã de consagração das pessoas, sim, da sua vida ao Senhor, enquanto nós estivermos clamando ao Pai pela direção dele, até onde você está, eu quero encerrar esse momento. Oh,
cantar o refrão: Ó Senhor, vem me dirigir, vestindo toda uma oração. Se pedirmos ao Senhor que nos dirija, Ele vai fazer mais ainda para que entendamos o caminho que devemos seguir. Cantemos. Ó Senhor, ligeireza, a utilização do nosso dom, do nosso talento, do nosso dinheiro, o que realmente interessa.